Gabriel Navarro lidera o ranking dos maiores perfis de finanças do TikTok. Foi atleta profissional de vôlei, empreende desde cedo e encontrou na educação financeira o caminho para não somente reter, mas multiplicar dinheiro. Ele se considera fruto dos R$50, pois começou a investir com pouco recurso e hoje, como educador financeiro, descomplica o universo dos investimentos para milhões de seguidores em suas redes sociais. Hoje a gente conversa com ele para mergulhar nessa história. Seja bem-vindo, Gabriel Navarro. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal da B3, pelo convite, Alexia, Núbia. Vai ser um prazer poder contribuir aqui com um pouco da minha experiência, que, assim, pela minha trajetória, ela fala muito mais e faz muito mais sentido com a maioria dos brasileiros hoje, né? Não com quem já veio de uma jornada no mercado financeiro. Então vai ser um prazer poder ajudar vocês com todo o conteúdo aí que eu puder. Vai ser muito legal. Primeiro, eu queria ouvir de você. A gente deu uma fuçada, uma pesquisada na sua vida. Tô vendo. E eu vi em alguns momentos você dizendo que você sempre gostou de dinheiro, mas que você era meio chamado assim de mão de vaca. Sim. Então eu queria entender um pouquinho como que era a sua relação com dinheiro desde a época da infância. Tá. Então, a minha mãe, desde que eu sou bem pequeno, ela fala que eu tenho que fazer economia, porque eu era super mão de vaca. E eu pegava meus brinquedos, eu fazia bazar para vender, sendo que eu não fazia nada com dinheiro. Então eu só guardava numa caixinha e deixava aquele dinheiro lá multiplicando, assim, É assim parado. que nasce um investidor da bolsa, tá, gente? Sim, então é engraçado porque foi algo bem do meu caráter, né, desde pequeno. E aí eu acabei seguindo para administração, mais pelo viés ali da família, por parte de pai, de querer administrar os negócios. Mas desde que eu sou pequeno eu tenho essa vontade de querer enriquecer. Eu lembro de uma situação especial que eu perguntei pra minha tia, como é que eu faço pra ficar rico? Aí ela falou, vende pasta de dente, porque todo mundo precisa. Aí eu falei, é sério, tia? Então, como é que eu vou abrir uma empresa disso? E assim, com uns 8, 9 anos de idade. Então, sempre teve no meu sangue essa tradição, né? E eu tive um exemplo muito bom do meu pai, dele ser um cara super workaholic, assim, e para ele não tem tempo ruim. Hoje ele tem 72 anos, acorda 8, 9, passa o dia todo subindo comunidade, botando madeira em cima do carro, fazendo obra, carregando o saco de cimento e volta 10 horas da noite para casa, todos os dias sem descanso. E tive o exemplo bom da minha avó, que é os dos R$50 que você mencionou aqui no começo, que a minha avó fez uma caderneta de poupança na Caixa por uns 8 anos, com R$50 todo mês. E esse dinheiro ele se tornou mais ou menos uns 8, 9 mil reais, que foi o que me deu o start para eu poder abrir meu negócio com 18 anos. Foi uma empresa de turismo lá no Rio de Janeiro. Eu comprei 3 pranchinhas de stand-up paddle e comecei a dar aula assim, na cara e na coragem. Não sabia remar, não sabia nadar direito, mas aí foi ali que startou o nosso projeto e foi dali que eu consegui chegar nos meus primeiros 100 mil reais de faturamento em um ano. Pude casar com minha esposa, que ela morava em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, assim, a minha trajetória teve exemplos bons e exemplos ruins, né? Esses foram os bons. Sim. Os ruins a gente fala depois. A gente, como a Alexia falou, Uhum. deu uma olhadinha mesmo. E aí eu queria falar um pouquinho dos exemplos ruins também. Porque acaba sendo, talvez, o que impulsione mesmo a gente a mudar, a querer fazer diferente. E é muito interessante a gente ver uma pessoa de 16, 17 anos abrindo a sua empresa sem necessariamente a necessidade daquilo. Porque, pelo que a gente viu, não necessariamente você, naquele momento, precisava disso, talvez, para uma necessidade maior e tal. Era realmente porque era da sua personalidade fazer isso. Mas no momento em que você vê a sua família, conta um pouquinho pra gente, assim, dessa trajetória, da dívida, de como é que você, como que isso impulsionou você a mudar, a entrar, né, realmente no mundo das finanças e querer ajudar os outros. Como isso foi um gatilho pra você? Legal. Eu tive um exemplo muito positivo do meu pai de ser um trabalhador até hoje, né? Então isso foi algo que sempre foi um propulsor na minha jornada como empreendedor também. Mas em contrapartida eu tive a sombra, né? Que todo empreendedor que não tem um bom financeiro por trás, que muitas vezes até o papel da mulher, né? Meu pai e minha mãe são divorciados desde que eu nasci, mais ou menos. Então ele nunca teve uma pessoa boa gestora financeira. Então ele sempre gastou mais do que arrecadava. E achava que ele sempre ia conseguir tirar dinheiro do trabalho para arcar com compromissos futuros. Aí o que ele fez? O que 99% dos brasileiros da geração 40 a mais pensam que devem fazer com dinheiro quando está sobrando na conta, que é comprar imóvel. Então ele botou tudo em imóvel.
A gente tinha casa em Búzios, a gente tinha uma casa ali na Niemeyer, na frente do Sheraton, não sei se vocês conhecem o Rio de Janeiro, bem ali no Vidigal, né? A gente tinha apartamento no Recreio, casa em Teresópolis, então tá tudo imobilizado. E zero na conta. Só que a empresa sempre faturava bem e tudo mais, né? Só que aí veio a pandemia, aí fechou a empresa por alguns meses. Na época da Copa do Mundo, meu pai construiu uma pousada ali na Barra da Tijuca também, comprou por 600 o terreno, gastou 3 milhões para poder erguer, pegou todo o dinheiro no banco, e o banco, se você tá pegando dinheiro, ele vai te cobrar, ele vai te prender, né? E aí o faturamento caiu, as contas começaram a virar bola de neve, aí ele se desfez de todos os imóveis. Nessa época eu tinha uns 16, 17 anos. E aí desde os meus 15, 16 anos que o meu pai não consegue me dar uma vida de classe média justa, assim, eu estudava no colégio bom, sempre tinha comida na mesa, mas não viajava para fora, não viajava para lugar nenhum. Eles faziam uma viagem uma por ano de carro para Bahia, que era a viagem que era a diversão dele da vida, porque ele é de lá e tudo mais. Então era bem, assim, simples, Justo, né? Justo. E eu comecei a namorar com a minha esposa com 18 anos. Então, com 18 anos, eu falei, cara, eu não posso querer ter um relacionamento sério, de longo prazo, pedindo dinheiro pro meu pai para ir de avião ou de ônibus para ir para São Paulo. Então, aquilo começou a me dar coceira de, tipo, eu preciso começar a trabalhar e ter meu próprio recurso financeiro. Só que aí, voltando ao modelo do meu pai, ele se endividou muito e contando com um resultado financeiro no futuro que não aconteceu. E eu descobri que isso era um padrão, né, do brasileiro de forma geral. A gente tem mais de 70% dos brasileiros endividados, né? Alguns de forma saudável, outros não. E aí eu falei, cara, eu não quero seguir esse caminho. E eu não sabia como eu poderia ajudar outras pessoas a entender os princípios básicos das finanças e dos investimentos, que é você poupar mais, é você saber administrar bem, otimizar gastos, para que você consiga poupar mais e no final das contas ter um aporte maior. Então tudo isso começou a me consumir por dentro. E eu fui um cara que até antes do meu casamento, eu casei em 2017. Antes do meu casamento, eu emprestava dinheiro pro meu pai, só pra vocês terem noção, assim. Sendo que a empresa faturava ainda bem, assim. Só números, assim, que eu lembro de cabeça, era, tipo, 70, 80 mil por mês, sendo que gastava 90, 100. Entendeu? Muito inchado o quadro de funcionários. Então, eu tive que recorrer ao meu pai. Mas aí essa situação, ela falou, cara, eu preciso ser um cara que seja um modelo para minha casa, né? E trazer essa segurança, porque eu quero casar, quero ter filhos, quero ter minha independência, quero viver o que a liberdade financeira me proporciona. E aí, nesse momento, eu cursei minha faculdade de administração e lá eu tive meu primeiro contato com o mercado financeiro de fato, com algumas matérias, né? E aquilo me brilhou os olhos, porque eu falei, cara, eu tô aqui me lascando, tendo que trabalhar carnaval, ano novo, feriado, acordar 4, 3 da manhã para poder descer prancha, cuidar de infiltração aqui do meu espaço, obra, funcionário, e às vezes me lascando para ganhar um dinheiro que, na verdade, eu tô tendo que desenvolver o negócio todo sozinho. Ao invés disso, eu poderia estar me associando aos maiores empresários, aos maiores investidores do mundo e estar ganhando dinheiro, mesmo dinheiro que vai para o bolso deles, para o meu também através das ações. E aquilo começou a brilhar meus olhos. Eu falei, cara, como é que eu consigo entrar nesse universo da melhor forma possível, né? Eu comecei a cair para dentro de curso, treinamento, na minha faculdade, e aí eu fui me especializando nesse assunto, mas sempre num viés de tipo, eu não quero ser um economista, eu quero ser um cidadão comum que sabe que consegue ter o lucro do seu negócio e bota ele para render e gerar mais dinheiro, né? Como se fosse uma outra fonte de renda. E aí eu comecei a fazer isso na prática e colher os resultados disso. Então, casei com 21 anos na Joatinga, o bairro mais caro do Rio de Janeiro. Viajei à Europa, enfim, tudo fruto desse meu trabalho. E aí, quando veio a pandemia, todo mundo fechou, meu negócio fechou também por alguns meses. E eu falei assim, cara, e agora? O que eu faço? Vou falar sobre aquilo que eu amo na internet. E eu vi que o TikTok estava dando um espaço que as outras redes sociais não davam na época, porque não tinha Reels, não tinha Shorts, não tinha nada disso. Quem já era grande no digital era grande e ninguém ameaçava essa posição deles, porque não tinha abertura de novos entrantes, né? E no TikTok tinha um fluxo de audiência muito grande migrando para lá, para a plataforma. E aí eu me posicionei lá, em um ano a gente bateu 1 milhão de seguidores, eu fui assediado por todas as instituições financeiras,
Só que nesse mercado você trabalha com exclusividade, né? Então, era um por vez, com contratos longos. Então, a gente sai de uma realidade de um empreendedor para uma realidade de escala infinita, né? Dali a gente começou a desenvolver alguns treinamentos, porque a gente entendeu que havia uma necessidade muito grande de falar uma linguagem em que as pessoas conseguiriam digerir e aplicar. Porque hoje, quando você vai ver um curso de investimentos na internet, ele é muito focado para quem quer, às vezes, até ser um assessor, algo mais profissional, né? Não algo aplicável para o cidadão comum. Então, a gente desenvolveu um método que a gente trabalha com cursos, com uma trilha de conteúdo do básico ao avançado, para quem também quer se tornar um pouco mais avançado, recomendação de investimentos e acompanhamento, que a gente entende que às vezes tem que ter alguém pegando na mão e puxando, né, para perto. E aí eu tô aqui hoje. E como que você monetizou isso? Você falou que lá em 2020 você achou essa oportunidade, começou a olhar para TikTok. Na verdade, duas perguntas, assim, por que TikTok, né? Se a galera, geralmente, o mercado financeiro vai ali para YouTube, vai para Instagram. Por que TikTok e como que você começou a ganhar dinheiro com isso? Tá, essa daí foi bem interessante, essa história. Porque eu acredito que Deus, ele escreve sempre do jeito certo, a gente não entende direito muitas vezes. Mas quando eu contei pro meu pai que a minha esposa estava grávida, logo depois, não passou nem uma semana, ele me desligou da empresa, porque as contas não estavam batendo, e ele falou assim: Gabriel, eu preciso que você venha trabalhar, mas eu não consigo te pagar um salário. Aí eu falei: sério, pai? Ele falou: é. Aí eu falei: então eu vou ter que trilhar meu rumo por conta própria. E na época, como eu trabalhava com turismo, o que acontecia? Eu tinha uma rotina super desgastante, estressante de dezembro, mas depois eu ficava livre. E como o meu negócio era do lado da pousada do meu pai, era um espaço fora, mas ainda eu passava o dia todo lá dentro, acabava que eu ajudava praticamente de graça. Então ele me dava uma ajuda de custo de R$2.000. E esse foi o dinheiro que ele cortou na época. 2000 e... não vou lembrar agora, 19, antes da pandemia. E aí eu cheguei pra ele e falei pra ele que não conseguiria manter essa situação porque eu tinha conta pra pagar. E aí ele ficou chateado na época, eu fiquei chateado, falei: pô, acabei de falar pro meu pai que eu vou ser pai também, e o incentivo dele é tipo, agora eu vou cortar o que você tem aqui de ajuda. Mas aquilo, mal sabia eu, era a maior bênção que eu estava recebendo de Deus, né, sendo provado naquele momento. Porque no mês seguinte, eu comecei a receber um patrocínio de uma rede social com uma monetização do meu conteúdo que bateu o salário dos R$2.000. Olha que interessante. No mês seguinte, então eu fiquei, era como se Deus estivesse falando: cara, eu não vou deixar faltar a provisão para sua casa. E aí dali foi só para cima, assim, 2, 3 meses depois a gente estava com uma outra instituição financeira patrocinando, essa rede social começou a alavancar os ganhos também, e aí daí foi... Por que o TikTok? Por que o TikTok? Porque era um oceano azul na época, entendeu? Então assim, eu falei: cara, deixa eu ser grande num lugar relevante, que as marcas, as pessoas falem assim: cara, eu não consigo ignorar o Gabriel porque ele é muito grande aqui. E aí, se eu fosse fazer um trabalho pequeno em todas as redes, eu não ia ter tanta atração. Aí chegou um momento que o TikTok, ele teve uma saturação, ele mudou muito o algoritmo. Hoje é difícil de você emplacar conteúdo educacional lá dentro. Hoje virou um pouco mais conteúdo de entretenimento. E aí o Instagram e o YouTube começou a querer entregar e captar esses criadores de conteúdos bons, e aí a gente começou a alavancar muito forte no Instagram. Então eu bati 1.200.000 no TikTok, aí no ano seguinte eu bati 1 milhão e 200 no Instagram. Então assim, foi um ano para um ano para o outro praticamente. E é difícil, né? Difícil isso que você falou, de levar conteúdo educacional, porque é uma plataforma que nasceu muito diferente dessa proposta. Nasceu com a proposta das dancinhas, com a proposta do áudio viral. Então, conteúdo rápido, né? Bem rápido. Assim. Isso, a gente tem essa dificuldade hoje, assim, hoje a gente começou a entender um pouco o perfil de público, entendeu que depois de mais de um ano de trabalho, entender como as pessoas consomem conteúdo, pra gente conseguir entregar alguma coisa que as pessoas parem pra assistir, mas que elas tenham um conteúdo residual daquilo que elas assistem. Legal. Porque a produção de conteúdo, ela trabalha em esferas, né? Tem um funil, o topo do funil, o meio e o fundo. O fundo é o vídeo do YouTube de 30 minutos. O topo é o Reels de 8, 9 minutos com um gancho, uma isca forte para a pessoa se interessar, né?
Eu, por muito tempo, eu tinha muito preconceito das pessoas que mostravam os bastidores da vida, né? E eu julgava, criticava, apontava dedo. Tá errado, tá mostrando aí que tá com um carrão, viajando com a família. Só que eu entendi que se a gente não motivar com esse tipo de conteúdo, as pessoas não vão saber que é possível sair de um lugar de zero para um lugar de abundância. Eu sou fruto de R$ 50 da minha avó. Óbvio que não foi R$ 50 que me fez ter R$ 1 milhão na conta investidos. Mas foi o começo. Então, as pessoas às vezes desprezam. Eu até sou meio que criticado nas redes sociais por isso. Eu me julgo anti-educador financeiro, porque eu falo que se você precisa economizar no cafezinho, faça. O cafezinho vai fazer você enriquecer sim, porque você vai identificar ali onde está o ralo que você tem que fechar para fazer com que sobe mais dinheiro, onde está a torneira que você tem que abrir para poder jorrar mais uma fonte de renda e te trazer mais estabilidade, mais segurança. E aí você tem que entender como você atrasa o seu estilo de vida para que sempre sobe. E aí isso faça com que você realize seus sonhos. Por exemplo, 5 anos de sacrifício para 20 anos de abundância. Então eu sou super pró isso, assim. Não você virar um workaholic, ter burnout, mas por um tempo você se dedicar e ter esse tipo de resultado. Mas eu acho que isso mostra também, para quem está assistindo, uma coisa muito importante que é, por muito tempo houve um mito de que essas pessoas que a gente vê na internet que têm dinheiro, elas começaram investindo muita grana. Hoje você consegue investir no Tesouro Direto com R$2, sabe? Então as pessoas olham alguns exemplos de pessoas que já começaram ali com investimentos, já tinham uma carteira que veio de berço e elas falam assim, tá vendo? Mas esse aí já começou com muito dinheiro. Então quando você fala, cara, eu sou fruto de R$50, você mostra uma outra realidade de que, é o que você falou, não foi só R$50. Aquilo foi um impulso para eu conseguir ir criando outras rendas, multiplicar esse dinheiro, investindo cada vez mais. Mas aí mostra uma coisa que a gente tenta trazer sempre aqui, que é disciplina, que é constância. Você não vai deixar R$50 lá e esperar 8 anos para ver o que acontece. Você vai fazendo dinheiro com aqueles R$50 e você vai conseguindo ter... Você foi procurando outras fontes de renda para ir construindo patrimônio. Você, nesse meio tempo, você contou que você estudou, você tirou certificação, você foi entender para você conseguir ensinar as pessoas, né? E aí eu acho que vai muito no que você falou ali do arquétipo de prestativo, né? De como que você... Cara, parece que as coisas na sua vida, eu tenho a sensação, falando com você, que as coisas vão acontecendo assim, ó. Ele vai contando uma história que... Parece que aconteceu em 60 anos, mas ela foi... 2019 foi ontem. Foi entre 17 e 20. Isso, muita coisa foi acontecendo, mas você foi correndo atrás disso, né? Então isso é muito legal, assim, de como você foi entender pra você ensinar. Um dos lemas do nosso canal é, se você não sabe investir milhares de reais, nunca vai saber investir milhões. O que eu mais tenho são alunos que têm milhões de reais parados na poupança. Ou em produtos de investimentos super espedados ou ruins, que não fazem sentido para o perfil da pessoa. Então, a gente quer dar autonomia para que o público, os alunos consigam tomar as próprias decisões. Ainda que a gente tenha a parte de recomendação, mas para eles verem se faz sentido ou não, eles mesmos aderirem às nossas recomendações. Entendeu? Então, isso de forma fácil, super simples. Porque o mercado, ele é simples, né? Dá para você complicar o que é simples. Mas eu comparo muito com, por exemplo, nutrição. O que você precisa fazer para emagrecer? Você precisa aumentar gasto calórico e você precisa se alimentar fazendo contagem de caloria. Coisas básicas. Mas como é que você desdobra isso? Você tem os macronutrientes, os micros, quantidade certinha que você vai comer, você precisa ter, às vezes, um cozinheiro para poder fazer tudo certinho para você, congelar a comida. Então, o plano é simples. A execução ela pode ser simples também, mas dá para ser um pouco mais rebuscada. Então, os investimentos é o quê? Você fazer sobrar mais dinheiro, ganhar mais dinheiro, aumentar os seus aportes, ter uma taxa de juros que você vai receber, que pode ser mais ou menos dependendo do risco que você está disposto a correr, e o fator tempo, que é o mais importante na fórmula dos juros compostos, que ele tem o poder de multiplicar o seu dinheiro por ele mesmo várias vezes. É o que faz o nosso patrimônio não subir em linha reta, mas ser uma curva. Então, a lógica é simples. Agora, cabe a outra pessoa, né, que está aprendendo, se dedicar a aprender, ter disciplina. E eu acho que a hora que você é picada pelo mosquitinho do mercado financeiro, você nunca mais volta atrás. Você quer começar a estudar como é que uma empresa ganha dinheiro, você começa a ter uma vontade de empreender se você trabalha em alguma empresa, alguma instituição.
E aquilo vai te gerando um fogo dentro de você, que eu acho que essa é a parte mais interessante. Sim. Gabriel, fala um pouquinho mais sobre isso que você disse de ser, talvez, um pouco contra o educador financeiro, assim. Acho que essa questão de talvez você receber mais críticas é porque é polêmico a gente pensar como assim ele é contra o educador financeiro. Então, explica um pouquinho mais, assim. Acho que o exemplo do cafezinho é ótimo e é super claro, assim. Primeiro que o café não tá barato. Você vai comprar um café, você já economiza com certeza muito dinheiro não tomando seu café. Mas dá mais exemplos, assim, reais sobre isso. Então, a minha história, ela valida muito o meu discurso. E eu consegui encontrar outras pessoas que viveram a minha realidade também. Então, por exemplo, eu gosto de bater no senso comum. Muita gente na internet fala que quem casa quer ter casa. Não, quem casa não tem que ter casa. Quem casa não vai ficar na mesma casa para sempre. Então, imediatamente, se você já casa quase zerado, né? Porque quase todo mundo que paga uma festa de casamento raspa a conta. Essa pessoa já vai começar a vida com uma dívida de um financiamento de carro, de imóvel, uma casa que ela tem certeza que ela não vai ficar mais de 5 anos. Eu sei que a vida ela não é baseada somente em decisões financeiramente corretas. Agora está fazendo uma previsão para em abril fazer uma viagem para fora. Eu não vou ficar num albergue. Eu vou ficar num hotel legal que vai me dar conforto e financeiramente ele é mais caro. Então a vida não se trata de ter custos o mínimo possível, né? Viver na miséria. Mas você tem que saber otimizar os seus gastos para que você não tome uma decisão que você se arrependa depois. Se tivesse uma pessoa como eu, na minha idade, assim, sendo um conselheiro do meu pai, talvez ele não precisasse ter essas dívidas tão monstruosas e ele ainda tivesse com o patrimônio todo dele. E, então, quando eu falo que eu sou anti-educador financeiro, quando eu faço um vídeo desse, falando assim, poxa, você compra um imóvel de 400 mil para botar ele para alugar, ou você investe numa carteira de fundo imobiliário que vai te pagar 2 até 3 vezes mais em dividendos do que a renda de um imóvel. E também é corrigido pela inflação, também são imóveis muito melhores de infraestrutura, de administração, nas regiões mais desejadas do Brasil inteiro, que você consegue analisar na unha também. Então, coloca na balança, o que você prefere? Aí 2, 3, 4 mil comentários caindo em cima de mim, falando, você não sabe, porque meu avô ficou milionário com o imóvel. Os imóveis são o meio, né, de você enriquecer mais fácil e rápido no mundo inteiro, de gerar milionários. Sim. Mas é um trabalho. Como é que você vai falar para um médico plantonista que trabalha das 8 até as 10 da noite, de segunda a sábado, que ele tem que parar o trabalho dele, que ele ganha 100 mil reais por mês, para começar a tocar uma obra de um apartamento de 300 para vender por 500 em 6 meses. O cara não consegue, mas o fundo imobiliário ele consegue fazer uma análise rápida, clicar no botão, investir, ponto final. Entendeu? Sim. Então é esse tipo de discurso assim, que eu gosto muito de fazer as pessoas refletirem, porque se for o sonho da pessoa, vai lá, compra, não tem problema nenhum, mas faça isso de forma organizada. Mas tem uma diferença, né? Acho que isso é perfeito, assim. Tem uma diferença entre o sonho e o que você deseja construir para sua vida e tal. Então, acho que são coisas que tem que trabalhar paralelos. Se você tem um sonho de chegar em algum lugar, o que você vai fazer para perseguir esse sonho? E que seja comprar uma casa. Mas talvez não precisa ser se endividando. Pode ser sendo produtivo para num momento você ter a sua casa e alcançar o seu sonho. É difícil fazer as pessoas pensarem dessa forma, né? Como que você acha que o seu conteúdo pode chegar e mudar a forma de pensar dessas pessoas, por exemplo, que você diz que tem muito dinheiro parado na poupança. E aí você diz para ela, toma coragem, vamos, tem um mundo lá fora que você pode ser muito mais, ter muito mais valor o seu dinheiro. Como chegar nessas pessoas e fazer mudar essa chave? Então, falta uma pessoa apresentar. Acho que de uma forma que dá para a pessoa digerir, entender e aplicar. Mostrar que é simples. Hoje as plataformas, qualquer corretora, é simples de você investir o seu dinheiro. Mas qualquer coisa que você faz nova gera um medo, gera uma ansiedade, você não sabe se é algo seguro ou não. Nós temos históricos, né, recentes aí de casas de apostas, de criptomoedas, que nunca foram de criptomoedas, que prometiam 8, 10, 5% ao mês e faliram, né, aplicando golpes e tirando todo o dinheiro das pessoas. Então isso gera traumas
Hoje as pessoas têm a ideia de imóveis como um investimento seguro por causa de traumas. Se você for perguntar isso lá na Noruega, eles não vão ter essa cultura de imobilizar todo o imóvel porque eles nunca passaram por um fisco da poupança, por exemplo. Então, a nossa forma de lidar com dinheiro, até uma das lições principais do livro do Psicologia Financeira, do Morgan Housel, que é sensacional, é que a gente herda, né, culturalmente essa forma de lidar com dinheiro. Mas um dos lemas do nosso perfil é: meta não é verbo. Então, se você quer casar, quer comprar uma casa, quer viajar, esquece, isso é um objetivo, não é uma meta. Para você ter uma meta, você precisa ter 3 coisas: o objetivo, o prazo para realizar e o meio. Então a pessoa fala assim: poxa, beleza, qual o seu objetivo principal? Meu objetivo principal, eu quero que o de vocês sejam também esse objetivo principal, o viver de renda. O que é o viver de renda? É você ter uma renda passiva, fruto do seu trabalho, seu dinheiro investido, te pagando um salário, uma renda que pague todos os seus custos de vida. A partir desse lugar, beleza, precisa de quanto para ter essa realidade? 120 vezes o valor que você vai gastar? Gasto R$1.000 por mês, preciso ter R$120.000 investidos, beleza. Já garanti o meu primeiro objetivo de vida, que é eu, pro resto da minha vida, conseguir ter as minhas contas pagas. Legal, agora eu quero comprar uma casa. Não toca nesse dinheiro, gera um dinheiro novo e vai fazer a sua casa. Quanto que você precisa? 500 mil? Legal. Então você precisa poupar quanto de dinheiro todos os meses, investir no quê, a que taxa, perseguir qual taxa, até qual a data final. E aí você consegue fazer uma meta de verdade. Então esse é um ensinamento que a gente tenta passar para frente, porque eu sei que é o que funcionou para mim. Hoje eu alcancei a minha liberdade financeira, aí eu quero aumentar o meu gasto financeiro. Então eu preciso do quê? Investir mais dinheiro. Aí vira uma gamificação da minha própria vida. Sextou, o Morgan, ele veio aqui. Legal. Na B3 Convida. E ele falou uma coisa muito interessante, que às vezes as pessoas têm uma falsa sensação de que a minha vida tem muitos problemas porque eu tenho pouco dinheiro. Se eu tivesse muito dinheiro, eu não teria os problemas que eu tenho. E aí algumas dessas pessoas, elas até conseguem ganhar mais dinheiro, e aí quando elas ficam ricas, elas continuam com os mesmos problemas ou até criam novos problemas, porque a mentalidade não mudou. Aquela mentalidade de quando ela tinha escassez, ela continuou depois que ela ganhou dinheiro e ela não sabe como lidar com aquilo. E você mencionou também sobre a questão de apostas, né, de jogos de azar. Ele tem uma teoria que ele fala sobre as pessoas tomam as decisões financeiras muito baseadas no jogo que elas jogam naquele momento. Então, quando você, com o conhecimento que você tem, você vê uma situação de uma pessoa, ou as notícias que têm saído de que as pessoas usam dinheiro, comprometem valor de auxílio de governo com aposta. Quando você vê do alto do seu conhecimento financeiro, você olha para esses casos, você fala, cara, você tá fazendo um jogo ruim. Pro cara que ele tem ali a chance de, se eu usar esse dinheiro que eu tenho aqui, e se der certo, eu vou ganhar muito mais, pra ele tá fazendo um golaço, porque se der certo, ele vai ganhar muita grana. As pessoas jogam o jogo com o conhecimento que elas têm naquele momento. Então, às vezes a gente vê pessoas que caem em ciladas, vê pessoas que comprometem a vida financeira, comprometem a saúde mental, porque quando você fala assim que investir é como uma equação de emagrecer, a gente tem um lado racional, mas a gente não tem uma fórmula. Quando a gente lida com dinheiro, a gente tá falando de muito mais emoção do que racional. O dinheiro faz com que as pessoas, sei lá, mudem caráter. Você vê gente que, sei lá, não tem grana e tem uma vida, sei lá, diferente de uma pessoa que tem grana e faz coisa errada com isso, sabe? E aí, toda essa volta para dizer que você falou lá que você começou a estudar muito sobre dinheiro para educar as pessoas, para ajudar as pessoas a evoluírem com dinheiro. O que você fez no seu processo para se proteger dessas ciladas e se proteger de... Hoje na internet tem falsos gurus e tudo mais. Como que você teve esse cuidado para que
você jogasse um jogo que era bom? Legal. Uma das coisas, assim, que mais pegam pra mim é que a nossa vida não se resume só a decisões financeiras. Nós temos 3 áreas muito importantes para um sucesso pleno da vida de uma pessoa. E tá muito ligado com o que você falou antes. E isso até me machuca bastante porque eu vivi isso e hoje eu tenho contato com muitas pessoas mesmo que também viveram momentos de desgraça na família por causa dessa falta de atenção. Hoje a gente tem 3 pilares fundamentais para a gente ser uma pessoa bem-sucedida. A gente tem a família, a gente tem a saúde e a gente tem a área financeira. Não adianta nada você ter muito dinheiro e ter a saúde comprometida. Meu padrasto agora está passando uma situação delicada de saúde. Foi um cara que a vida toda teve um cargo muito alto nas instituições que ele trabalhou, mas hoje dinheiro nenhum está comprando a saúde dele. E a área familiar também. Então eu passei muitos problemas familiares também, devido a questões particulares, mas eu sei que o sucesso está conectado nessas 3 frentes. Então hoje todas as pessoas que lidam com dinheiro dessa forma, presos a esse vício das apostas, do dinheiro fácil, têm um comprometimento na área familiar. Faltou ali uma educação. Então hoje eu faço questão de postar conteúdos conectados à minha família, a valores, à minha fé, porque eu sei que não se trata somente de dinheiro. Hoje tem muita gente rica, de recursos, mas com a casa totalmente destruída. E eu sou filho de pais divorciados, então eu sei bem como funciona essa questão dos 3 pilares. Mas hoje, desde os meus 16 anos, na verdade, eu trabalho com projeto social. Dos meus 16 anos, hoje eu tenho 29, então bastante tempo ouvindo muitas histórias. A gente já teve um projeto em Copacabana, ali no Posto 6, num ponto onde toda a galera que recolhia garrafa PET e latinha e fio de cobre, trocava e vendia, fazia meio que um garimpo, né? Trocava e vendia num ponto para um rapaz que acabou virando meu amigo, que morava dentro da Kombi, ali na orla de Copacabana. E ali eu passei 3 anos, toda sexta-feira, a cada 15 dias, conversando com muitos usuários de crack, tudo que você possa imaginar. Eu conheci muita história. História de vícios, de jogos, de drogas. E aqui, se você for na esquina aqui da B3, você sabe que tem pessoas usando crack, roubando, furtando. Então, eu só queria fazer essa pontuação porque a gente não pode somente olhar para a área financeira. Talvez esteja muita gente olhando esse podcast aqui agora, buscando alguma solução para ganhar mais dinheiro. Mas a vida ela é mais simples do que a gente imagina. Eu gosto muito de ouvir audiobook quando eu tô correndo, né? E eu tava ouvindo aquele do trabalho 4 horas por semana e uma das reflexões me pegou bastante. O autor, ele disse que quanto que você precisa para, de fato, viver o seu sonho financeiro? Viajar o mundo. Bota um número para isso. 100 mil reais? Você consegue juntar 100 mil reais tranquilo. Agora, por que você está querendo focar em ganhar 10 milhões se você precisa de 100 mil para ser muito feliz? Então, faz muito mais sentido você focar em trabalhar uma quantidade menor de horas, de você ser mais seletivo com o que você trabalha, que é o viver de renda, meu primeiro objetivo financeiro que eu compartilhei com vocês. E a partir dali você desenvolver o seu hobby, fazer o que você ama, ter mais tempo para sua família. Infelizmente, as redes sociais prendem a gente num modelo, às vezes, impossível de ser alcançado, de vida, de vaidade, de um relacionamento, às vezes, que é só na mídia ali. E, na verdade, nos bastidores está tudo comprometido, tudo errado, né? Enfim. Então, isso toca bastante no meu coração do que você falou. Eu só queria pontuar e não desperdiçar essa oportunidade. A outra pergunta foi o quê? Como que eu não me contaminei com essas ciladas? Eu fui um cara que sempre soube o que quis. Então, com 18 anos, eu conheci minha esposa, ela morava em São Paulo. Quando eu conheci ela, eu falei que queria ter um relacionamento sério, casar, ter filhos. Ela disse que queria o mesmo. Então, meu primeiro objetivo foi casar. Consegui juntar o recurso. A gente casou na Jatinga, como eu falei. A gente teve o casamento dos nossos sonhos. Viajamos para a Europa, fizemos todos os passeios ali antes de ter um filho, né? Que é o que todo casal deseja na prática. E a gente teve a Maria Júlia. Aí eu falei, cara, agora eu preciso sair do meu Cliozinho 2009, né? Carro de guerra aqui, botava 7 pranchas de stand-up em cima do Cliozinho. Assim, era luta mesmo.
Aí fui para um carro maior, fui para um X35, carro de família. Aí fui para um apartamento maior. Então, tudo bem planejado. Mas eu sempre soube muito bem o que eu queria. Hoje a gente está no nosso segundo filho. A gente está pleiteando aí, vendo para onde a gente vai agora. Se a gente sai do Rio de Janeiro, vem para cá, vai para onde. E a gente tem muito claro os próximos passos que a gente quer trilhar. E a gente sabe que hoje nós somos uma referência não só na internet, mas no offline para muitas pessoas. Então, a gente tem muita responsabilidade por aquilo que fala. Então, a integridade e os valores são um dos nossos pilares, assim, que a gente não negocia. Eu não minto, eu não falo palavrão, eu não vou enganar ninguém. A gente pode ter conflito de interesse, no sentido de, tipo, pô, eu quero negociar um contrato que é melhor para mim do que, né, aí você vai acabar me pagando mais. Mas integridade, assim, a gente não negocia de forma alguma. Então, até o nosso trabalho com os alunos, a gente tem muita resistência. Eu sou analista de investimentos, mas eu tenho muita resistência de falar, olha quanto a gente fez esse mês, que é uma prática comum do mercado inteiro, né? Mas o que acontece? Quando você mostra um resultado passado, a pessoa acha que no próximo mês vai ser o mesmo resultado. Então, eu tenho muito cuidado para poder falar esse tipo de coisa, ainda que eu possa falar, né, com os seus devidos disclaimers, porque eu sei que pode levar uma pessoa a achar que bolsa de valores é cassino, enfim, é um lugar de dinheiro rápido e fácil, de qualquer jeito, e eu entre na classificação dos golpistas. Então, acho que quando você faz o seu trabalho bem feito, com valores, com integridade, eu não tenho medo de mostrar meus filhos. Tem gente no mercado financeiro que tem medo de mostrar filho, porque é muito polêmico, leva as pessoas ao engano, aí não mostra os filhos. Então, tudo isso acho que gera mais confiança das pessoas, sabe? Sim. Eu te perguntei isso. Na verdade, quando você falava, me veio uma... você falou que você ouve audiobook, eu gosto de ouvir podcast. E eu lembrei muito de um episódio em que a menina falava sobre o que vem junto com a vida que a gente sonha. E quando você fala sobre o quanto você se planejou e você sabia o que você queria, você tinha a sua lista do que era inegociável pra você, você muda dessa cadeira de que vem um seguidor seu e fala, eu quero ficar rico, quero ganhar dinheiro. Você pode ter essa vontade de ganhar dinheiro, mas vai vir um monte de responsabilidade no meio do caminho que você vai ter que assumir. Você vai ter que estudar, você vai ter que investir, você vai ter que cuidar das suas dívidas, do seu dinheiro, você vai ter que olhar para lugares que você não olhava antes, para talvez saúde mental, para além da vida financeira, né? E eu acho que a gente falou muito sobre onde buscar. Eu te perguntei, né, como não cair nessa cilada. Hoje, como bolsa, a gente tem muito esse papel de como que a gente entrega para a sociedade caminhos para que as pessoas busquem orientação. Então, a bolsa tem essa responsabilidade de educar financeiramente. A gente tem canais para que as pessoas estudem, façam cursos. A gente tem plataforma de educação para que as pessoas possam estudar e tirar certificações gratuitas lá dentro. A gente tem conteúdo de tudo quanto é tipo em e-book, em videoaula, em audiobook, para que as pessoas estudem, aprendam, se interessem e elas não caiam nessas ciladas. Eu acho que é muito importante quando você falou assim, que quando a gente é picado pelo bichinho, a gente quer estudar mais. A gente tem conteúdo hoje para todos esses níveis de conhecimento. Então, pro cara que quer começar a investir não sabe por onde, o cara que tá poupando ali dinheiro para em breve começar a investir, pro cara que investe, quer investir melhor. Então, a gente tem alguns canais, eu vou deixar até isso na descrição, na tela, para quem quiser acessar. Inclusive, eu recomendo todo mundo, tá? edu.b3, vai lá, assiste todos os cursos. Eu recomendo na internet. É muito, muito, muito bom. Além da plataforma de educação, a gente tem o Bora Investir. Né, Nube? Conta pra ele, Bora Investir, vê se ele é um heavy user do Bora Investir. A gente tem um site, Bora Investir, que é de educação financeira, traz um pouco ali de notícias do mercado, tenta fazer esse apanhado de uma forma simples, tentar aproximar o mercado financeiro das pessoas. Então, dá uma traduzida nas notícias que normalmente a gente está mais acostumado a ver em veículos tradicionais, de uma forma mais simples. Então, a gente tem a plataforma de cursos e a gente tem também o Bora Investir, Legal. B3 Bora Investir. Eu sempre recomendo o edu.b3 e o da Ambima também, que eles têm vários treinamentos gratuitos, né? Sim, tem muito conteúdo disponível, né? Então, o conteúdo que vocês oferecem, ele é organizado. Mas hoje, qual o problema da internet? Você tem muito conteúdo disperso, desconecto e muitas vezes até
divergente. Então, às vezes, tem uma pessoa com uma opinião X, outra totalmente contrária, e no que você vai acreditar? Sim. Então, realmente, essa parte do conteúdo avulso na internet é complicado. É por isso que as pessoas compram uma linha de raciocínio, né? Sem Que é o dúvida. treinamento online. Mas os de vocês, eles são muito bem organizados. Tem a gente estava trabalhando com o Ion ano passado e a gente sempre recomendava também o do Ion, que era bem interessante, que vai na mesma linha de raciocínio. Muito legal. Mas hoje você tem lugares confiáveis para aprender, sim. Então a gente tem o selo Gabriel Navarro de aprovação. A gente tem. Legal. Gabriel, deixa eu voltar uma coisa que você falou sobre projetos sociais e isso que você estava contando das histórias que você escuta. Como que você faz esse paralelo entre o mundo financeiro e isso que e esse seu outro lado, que não que o mundo financeiro não seja também a vida real, mas como trabalhar as duas coisas, assim, são dois mundos muito diferentes, muito distantes. E a gente tem esse desafio aqui também. A gente tem a B3 Social e apoia projetos voltados à educação financeira, mas é super complexo você juntar esses dois mundos. Como você faz isso? Como você escolhe ter essa conversa? A parte do social foi algo que eu já carrego desde os meus 16 anos. Foi um dom também, não vou falar que também é uma aptidão que eu tenho, e que faz muito mais sentido hoje, ao meu ver, tendo recursos do que quando eu tinha antes, que eu não tinha tanto recurso e era jovem, né? Quando você é jovem, você tem muito tempo e nada de dinheiro. Hoje em dia você tem dinheiro e não tem tanto tempo. Mas, cara, é fantástico, assim. Não tem outra palavra para dizer, porque você conseguir contribuir para restaurar uma casa, às vezes com um papo sério com uma pessoa, isso não tem dinheiro nenhum no mundo que pague. Então, é uma realização pessoal muito forte. Então, o papel hoje, eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo esse podcast têm vontade de contribuir e fazer algo com o seu dinheiro, com 10%, 5%, 20%, não importa. Mas não sabe onde. Só que o que eu digo para essas pessoas? Muito mais importante do que o seu dinheiro é a sua atenção, o seu amor, o seu cuidado e o seu servir naquilo que você, às vezes, é bom ou que você descubra que você é bom, né? Porque hoje, por exemplo, eu estava correndo no Ibirapuera e passou um rapaz com uma criança pequena, né, da idade da minha filha, pedindo dinheiro, falando que o trabalho não estava conseguindo manter. Eu fui lá, transferi um dinheiro para ele, nem ia falar quanto foi. Aí ele me perguntou quanto foi, eu falei, ele agradeceu, que era o dinheiro que ele estava querendo do dia, assim, ali para complementar. Mas ali eu pude falar para ele, falei, cara, você não precisa estar sozinho. Procura uma igreja, procura uma comunidade, algumas pessoas que vão poder te ajudar, te dar um trabalho melhor. Não sei. Tipo assim, não tenta lutar sozinho. Ele fala, porque eu me feri com pessoas. Então vamos perdoar essas pessoas para você conseguir seguir em frente, porque a pessoa às vezes que te machucou nem lembra que te machucou. E você tá carregando isso daí, ó, uma pá de tempo e travando a sua vida. Então, cara, é muito gostoso. Assim, se a gente fosse ficar falando aqui somente das histórias, aí seria um podcast só para isso, porque eu já tive a oportunidade com 16 anos, né, de fazer esse cachorro quente lá nesse ponto, que a galera trocava latinha por dinheiro e usava drogas ali, na orla de Copacabana. Eu tive a oportunidade do primeiro projeto que a gente fez lá, de levar uma palavra para um cara, dar um sanduíche para ele e nunca mais vi quem era o cara. 2 anos depois, quando eu estava quase desistindo de fazer o projeto, chega um cara com um cooler assim, vendendo alguma coisa, camisa social, todo bonitinho. Aí ele chegou assim e falou, pô, você estava aqui há 2 anos atrás fazendo isso daqui ali, naquele tapume que estava em obra? Eu falei, era eu. Aí ele disse, cara, eu sou o Dadinho, vocês falaram comigo, e aí daquele dia eu entendi que eu tinha que mudar, sair das drogas, eu comecei a trabalhar no quiosque, a menina era de uma igreja, levou para um centro de reabilitação, nessa centro de reabilitação eu voltei para minha família e tudo mais, agora eu tô restaurado e tudo mais. E o que foi mais fantástico, que ele chegou para os usuários de droga ali, que estavam tudo usando crack, ali na orla, na hora, eu peguei meu celular e fiquei filmando. Ele começou a falar, eu sou o Dadinho, eu tava aqui há 2 anos atrás, vocês lembram de mim? Falou, cara, a gente achou que você estava preso, morto, não sei o quê. Não, cara, eu tô aqui para te falar que você pode sair dessa vida também. Então ali foi um testemunho, assim, que, pô, graças a Deus eu tive a oportunidade de ver umas 2, 3 vezes acontecer.
do pacote completo, né? Sim. Você às vezes ajuda uma pessoa, não sabe para onde ela vai depois. Mas foi muito impactante. Aí não tem dinheiro nenhum que paga, entendeu? Sem dúvida. E se conecta, no fim, com o que você faz também na internet. Obviamente, totalmente diferente, Sim. né? Mas, querendo ou não, é isso, né? É ajudar, é mudar a vida da pessoa de alguma forma. Então, acho que tem muita conexão, acaba o que você faz dentro da sua vida na internet e fora da sua vida na internet. Sim. Ó, minha pergunta é a seguinte. Você topa participar de um quiz de finanças? Claro. Se você não Responder. topasse, eu ia te dar um estímulo, mas eu vou te dar mesmo assim. Eita, caraca. Essa Nossa, aqui que legal. É a maleta Meu Deus. misteriosa. Eu vou deixar aqui pra te dar um incentivo. Caraca. Se você acertar tudo aqui... Acertar não, responder, né? Porque não tem resposta certa. Se você responder tudo, você abre a maleta. Tá. Fechou? Ok. Então vamos lá. Eu vou te fazer a pergunta, a Nubia vai te fazer a pergunta, você responde o que vier aí. Tá bom? Pode ficar aqui ou quer botar Pode mais pro ficar lado? aí. Tá. Respira, bebe uma água e vamos lá. Primeira pergunta. Dinheiro na mão é? Dinheiro na mão é poder, né? Você tem poder pra fazer o que você quiser. Boa. Liquidez, cara, é o que eu mais, amo. Explica aí o que é liquidez. Então, liquidez é a velocidade que você consegue acessar o seu dinheiro, né? Cara, você poder sentar em cima de 1, 2, 3, 5 milhões de reais e saber que num botão ele tá na sua conta pra você fazer o que você quiser, isso te dá até poder de barganha, de negociação. Você chega pro cara e fala assim, ó, tá vendendo seu carro, ele vale 100, eu te pago 90 agora, o Pix tá aqui. Aqui, paga. Vai, me dá, assina aí que eu pego. E aí você consegue, às vezes, um negócio muito melhor, né? Então, eu gosto muito de liquidez, assim. Boa. Na minha carteira não entra. Cara, a minha carteira não entra. Olha que legal. É difícil de falar não entra qualquer coisa, né? Porque o mercado financeiro é ótimo em pregar peças na gente, né? Às vezes você tem uma opinião, depois ele faz você mudar. Mas, cara, não entra empresa que não dá lucro. Eu acho que é interessante essa daí. Boa. Meu dinheiro não dá em árvore, mas ele multiplica com? O dinheiro não dá em árvore, mas ele multiplica com conhecimento. Porque quando você tem conhecimento, você tem acesso à informação, e com a informação correta você consegue tomar uma atitude prudente e às vezes aproveitar uma oportunidade ou se proteger de um risco. Então acho que isso é o que mais faz sentido. Compra parcelado ou à vista? Cara, essa daí é polêmica também. Essa daí no meu perfil é que eu sou mais escorrachado total, assim. Porque eu falo que você tem que parcelar o máximo de vezes possível sem juros. E assim, vai e perde de vista. Obviamente sempre compras essenciais, não é porque você tem 30 mil de limite de cartão que você vai bater os 30 mil. Mas a geladeira queimou, tem que comprar uma nova. Você vai pagar à vista, sem desconto, quando você pode usar o dinheiro do banco por 12 meses, por 10 meses, durante esse dinheiro, durante essas prestações que você está pagando, seu dinheiro está rendendo 0,8, 0,9, 0,7, tem 1% de cashback, 0,5%, 1,5%. Você gera ponto, ponto vira milha, a milha vira dinheiro. Você tem seguro proteção de compra. Se você encontrar na internet um outro item mais barato, né, da mesma marca, do mesmo modelo, você pode acionar esse seguro. Muitas bandeiras têm esse seguro de proteção de compra. E o dinheiro cai na sua conta antes de você pagar pelo bem de fato ali, depois dos 30 dias. Seguro proteção esse é o de preço, de compra, caso você for roubado, a bandeira do cartão te restitui. Seguro viagem. Então, é uma série de benefícios que não faz sentido nenhum a pessoa não usar, entendeu? E é dinheiro no bolso, é como eu falei, a otimização dos seus gastos. É isso que faz bastante diferença. Então, só quando eu falo isso, as pessoas falam, mas você não me conhece. Eu vejo dinheiro, eu quero gastar. Aí eu falo, o problema tá no cartão ou tá em você? Ter saúde financeira é ter... Liberdade e paz. Acho que nada compra dormir no travesseiro em paz, sabendo que você está fazendo o correto e ajudando as pessoas. Então, a próxima vai ser amigos, dinheiro à parte? Pô, com certeza.
Com certeza. Eu não contrato nem... Aquilo, né? Não contrate alguém que você não pode demitir. Então, se é um amigo próximo, familiar, sabe que vai gerar problema, nem contrata. Então, eu separo muito bem. Às vezes que eu tive que cobrar dinheiro de família ou de... Nossa... Ou de amigo... Por mais, teve uma oportunidade que foi R$2.000. Mesmo assim, R$2.000 foi o pior estresse de todos, por incrível que pareça. Próxima pergunta. Você continua mão de vaca? Cara, continuo. Ele respondeu na anterior. Não, eu vou te dar um exemplo. Lá no Rio de Janeiro, tem muito shopping, né? E o passeio do Carioca, quando tá chovendo, é shopping. O nosso é chovendo ou sol. Então tá tudo certo. Mas ou quando chove, ou quando tá muito quente, você não quer ir pra praia, quer pegar um ar-condicionado, não quer deixar que a sua conta de casa exploda, né? Com um ar-condicionado torando o dia inteiro. Aí você vai pro shopping. Cara, eu faço de tudo pra parar fora do shopping. Você tá brincando? Você não pagou o estacionamento Pra do não shopping? pagar estacionamento. Eu moro do lado de um shopping no Rio de Janeiro, que tem uma rua inteira de vaga. Antes, eu parava lá, né? Hoje em dia eu paro em casa e vou andando. Mas o Barra Shopping, por exemplo, que é o mais famoso, eu estudei na Estácio. Lá no Rio de Janeiro é o Barra Shopping, a Estácio, a faculdade, e o Village Mall. Só que entre o Village Mall e o Barra Shopping tem uma rua que ali só quem é da faculdade vai estacionando. Tem umas 20 vagas, sempre tá lotado. Às vezes eu ia pro shopping, ficava ali uns 15 minutinhos com o ar-condicionado ligado, esperando aparecer uma vaga. Aí se aparecer uma vaga eu guardava, porque mal bem era R$50 de estacionamento que eu economizava. Tenho muito o que aprender. Sério. Aí ele pegava esses 50, ó, já investia lá junto com os 50 da avó. Enquanto ele esperava, ele fazia o investimento. E quem me conhece sabe que eu sou assim. Mas eu também tenho a outra versão minha, né? Que quando eu falo de trabalho, aí eu invisto o dinheiro que for. Por exemplo, as pranchas que eu comprei, porque eu comecei com 3, terminei com 20, com espaço, com barcos, uma empresa bem grande. Depois eu consegui vender ainda essa empresa. Às vezes a prancha era 10, 15 mil reais, eu comprava. Pum, no Pix, à vista. Porque você sabia que você ia ter um retorno com aquilo, né? Sim, eu sabia que ia ter retorno. Então tem eu não retorno economizava com o trabalho. Não tem. Sim. Faz sentido. Eu choro pra poder pegar promoção no cinema. Ligo pro meu pai, pra funcionária do meu pai passar no cartão dela pra pagar metade do ingresso. Sério. Eu queria falar com a Maria Júlia, que eu sou esposa. Se meu dinheiro falasse, ele diria... Se meu dinheiro falasse... Caraca, essa daí é difícil. Se meu dinheiro falasse, ele falaria... Que ele tá cansado, porque eu tô botando ele pra trabalhar muito. Muito bom. E a pergunta valendo a maleta. Eita. Dinheiro traz felicidade? Cara, dinheiro não resolve o problema de uma família que não tem felicidade. Mas dinheiro, ele compra um carro mais confortável, gera experiências boas para as pessoas que você ama, aluga um apartamento, uma casa numa região segura. Em consequência disso, às vezes você pode ter mais alguns anos de vida, dependendo do lugar, por exemplo, no Rio de Janeiro que você mora. Então, assim, o dinheiro ele pode proporcionar muita felicidade, mas ele não consegue transformar um lar caótico e triste num lar próspero em todas as áreas, né? Então, ele traz com asterisco, né? Traz felicidade com asterisco. Boa. Merece a maleta? Merece, opa. Merece. Com certeza. Fica pesado, hein? Tem muitos dólares aqui, hein? Abre aí essa maleta que eu vou te contar o que tem aí dentro. Primeiro de tudo, você está recebendo Uau, sempre quis um desses. um jaleco da Bolsa de Valores. De operador. Nossa, sim. Agora meus vídeos vão ficar muito melhores. Desde 2009, a gente tem o pregão eletrônico, pode. Você viu aí atrás? Ó. Que isso. Ele era um jaleco que era utilizado no pregão Viva Voz. Os operadores usavam para fazer as negociações ali no grito. Isso não acontece mais na Bolsa, as pessoas perguntam assim, mas ainda tem aquela barulheira? Os barulhentos hoje somos nós. Mas essa é uma peça que não existe mais, ela só tem aqui no nosso museu, que fica aqui no prédio da Bolsa na 15 de novembro. E a gente tá mandando uma pra você personalizada, que é pra você lembrar da gente com carinho. E pra você lembrar que você faz parte agora dessa... Agora não, né? Mas agora oficialmente você faz parte dessas operações. Que legal.
Mas é um presentinho pra você, um agradecimento por você ser generoso e dividir sua história com a gente. Aí dentro também tem algumas outras coisinhas, se você quiser abrir, eu vou te contando. Tem a canequinha, né, pra você lembrar da entrevista. Minha esposa ama. Tem uma Alexa. Uau, minha esposa ama também, vai usar muito bem. Mas ela tá aí por um motivo especial. O Nuga. Bora Investir, que a gente te contou a história, ele pode te atualizar das notícias de manhã. Enquanto você estiver na esteira. Isso, enquanto você estiver correndo. Na Alexa. Então, a gente tem essa funcionalidade. Se você falar para ela, Alexa, quais as notícias do dia, ela te traz o resumo diário. Então... De uma fonte segura. De uma fonte segura do Bora Investir. Uma fonte autenticada por Gabriel Navarro. Que legal. Então, use bastante. Nossa, que maneiro. É isso. A maleta é simbólica, a gente fala que a maleta... E essa chave? Da maleta? É da maleta, não é de nenhum cofre secreto, não. Ou talvez seja. Podia ser, né? A maleta, ela é simbólica, mas a gente fala que é a maleta do conhecimento financeiro. A gente tem esse papel, né, como eu te contei, de levar a educação financeira para as pessoas. A gente tem as nossas plataformas, os nossos canais, mas a gente também conta muito com pessoas como você, que fazem isso com seriedade, com compromisso, com responsabilidade. Pra gente é muito importante que vocês também traduzam essa coisa que parece tão difícil, mas faça com que as pessoas se interessem por educação financeira, por investimentos. E a gente tá sempre... Pelos próprios dinheiros, né? Assim, se apropriar da conversa, né? E eu acho que assim, a gente tá sempre de olho, lá no que você tem trazido de conteúdo, a gente gosta bastante. Então, continue fazendo isso pela sociedade, pelas pessoas, para que elas tenham, assim como você, esse planejamento, essa visão de como é importante se planejar e lidar com o dinheiro, mas sem perder o foco no que é importante. Você tem uma coisa assim, um brilho no olho quando você fala da família, dos seus valores, das coisas que são inegociáveis para você. Então, como seria incrível ter uma sociedade que tem o dinheiro como uma ferramenta, não como um propósito de vida. O dinheiro, ele é essa ferramenta para conquistar o hotel que você vai proporcionar o bem-estar para os seus filhos numa viagem. O dinheiro vai fazer com que pessoas como o Dado, foi Dadinho? O Dadinho, ele consiga ter vontade de acordar de manhã, sabe? Assim, mas ele é uma ferramenta. Ele não é um propósito de vida. O dinheiro, ele não é algo que vai te trazer, te comprar a felicidade. Não. Ele vai ser uma ferramenta para você buscar. Quando você fala que você parcela a compra, mas naqueles 10 meses ali da parcela, você vai fazer lá o coisa de milhas, você vai transformar em tal coisa, você vai fazer o negócio do seguro. Você não tá parado. Então, assim, você tem o seu papel muito ativo nesse processo todo. Então, é isso, assim, as pessoas, elas precisam ter exemplos, e exemplos reais. E quando você fala assim, eu não tenho problema nenhum em mostrar meu dia a dia, mostrar a sua família, não tenha, porque você tá fazendo um bem de utilidade pública para as pessoas, mostrar que, cara, eu fui lá fruto de R$50 e eu hoje estou usufruindo de tudo que eu conquistei nesses 60 anos que você viveu dentro dos seus 29. Então, obrigada por contar a sua história aqui, por dividir isso com a gente. Conta com a B3 pra gente também ajudar vocês e seus seguidores no que a gente puder ser útil, mas que eu passaria horas falando com você. Eu acho que a gente pode fazer uma versão para cada assunto, um sobre social, sobre psicologia financeira. O que você acha? Eu acho maravilhoso. Não é? Ficaria aqui mais um tempão. Vamos. E eu aceito o convite, porque falar disso é muito bom. Combinado. Gabriel, muito obrigada, viu? Obrigada eu agradeço mesmo. o convite de vocês, de todo mundo que tá aqui também. Obrigado e espero voltar mais vezes. É isso. E quem gostou desse papo, pode subir a playlist, conferir outras entrevistas do B3 Convida e também manda sugestão pra gente de pessoas que vocês querem ouvir a história. A gente se encontra de novo no próximo episódio. Até logo. Valeu. Obrigada. Valeu, pessoal.